3, 2, 1, gravando. Então, continuamos, né? Com a obra Os Segredos da Mente Milionária. Deixa eu dar um enter aqui. A gente continua ali com o item Quem é, afinal, T. Harv Eker e por que devo ler este livro? Aí ele continua, né? Se ele, na parte anterior, ele se questiona se ele era bem sucedido, quem dera. Aí ele dá sequência a essa história. Assim como um grande número de pessoas, sempre tive muito potencial. A gente não sempre se questiona e pensa dessa forma. Poxa vida, eu tenho tanto potencial, por que as coisas não dão certo, né? Mas os resultados que conseguia eram poucos. Lia todos os livros, assistia a todos os seminários sobre como prosperar. Eu queria muito ser bem-sucedido. Não sabia exatamente se era por causa do dinheiro, da liberdade, do sentimento de realização, ou apenas para provar a minha capacidade aos meus pais. De qualquer modo, vivia obcecado com a ideia de ser um sucesso. Entre os 20 e os 30 anos de idade, comecei vários negócios, sempre com o sonho de fazer fortuna. No entanto, os meus resultados foram de fracos a péssimos. Eu trabalhava sem parar, porém não decolava. Sofria da doença do monstro do Lago Ness. Embora ouvisse falar muito dessa coisa chamada lucro, nunca conseguia vê-lo. É o monstro que nunca ninguém conseguiu ver, né? E pensava, se eu montar o negócio certo, se eu pegar uma onda boa, me dou bem. Mas estava errado. Nada dava certo. Pelo menos para mim. E foi a última parte desta frase que acabou chamando a minha atenção. Pelo menos para mim. Nada dava certo, pelo menos para mim. Continuando. Por que outras pessoas que atuavam no mesmo ramo estavam conseguindo ter sucesso e eu continuava quebrado? Tratei então de fazer um rigoroso exame de consciência. Analisando as minhas crenças, observei que, apesar de dizer que queria ficar rico, eu tinha certas inquietações enraizadas a respeito do dinheiro. Acima de tudo, sentia medo. Temia fracassar ou, pior, ter sucesso e acabar perdendo tudo. Isso aqui a gente percebe que as pessoas realmente milionárias, com pensamento milionário, elas não têm esse medo de recomeçar novamente. A gente tem alguns exemplos aí, né, de milionários que quebraram e da noite para o dia estavam lá novamente, lá na ponta lá do iceberg, com a sua fortuna totalmente construída novamente. Nesse caso, eu seria realmente um panaca. Pior, destruiria a única coisa que soprava a meu favor, a lenda de que eu tinha um grande potencial. E se eu descobrisse que não possuía as qualificações necessárias e estava condenado a uma vida de trabalho duro? Vamos continuar aqui. Depois, por sorte, recebi conselhos de um amigo da família, um homem extremamente rico. Ele foi à casa dos meus pais jogar cartas e notou a minha presença. Na época, eu estava morando na suíte do andar de baixo, também conhecida como porão. Era a terceira vez que eu voltava para casa. O meu pai deve ter falado com esse amigo sobre a minha lamentável existência, porque, quando ele me viu, tinha nos olhos aquela simpatia normalmente reservada aos parentes de um morto. Ele disse, Harvey, eu comecei igual você. Um desastre completo. Fantástico. Isso faz com que eu me sinta bem, melhor, pensei. Mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele prosseguiu. Mas recebi um conselho que mudou a minha vida.
e eu gostaria de transmiti-lo a você. Harvey, se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. Na época, eu era um jovem arrogante e achava que sabia tudo. Aqui é uma das grandes lições desse livro, quando eu comecei a ler. Eu estava justamente nessa situação ali, ó. Exatamente nessa situação. Eu, meu marido, a questão de sermos arrogantes, orgulhosos, de você... Não, para aquele livro? Isso aí é coisa de autoajuda. Gente, vale muito a pena você buscar conhecimento com pessoas que realmente passaram por essa situação e têm conhecimento de causa. Porque eu era aquele jovem arrogante ali, ó. Eu achava que sabia tudo. Porém, ai de mim, a minha conta bancária mostrava o contrário. E a sua conta bancária? O que ela mostra? O que ela fala sobre você? Comecei a prestar atenção e ele continuou. Você sabia que a maioria das pessoas ricas pensa mais ou menos da mesma forma? Eu disse, não, nunca observei isso. Ao que ele respondeu, isso não é ciência exata, mas quase todos os ricos pensam de um jeito completamente diferente das outras pessoas. O modo de pensar determina as ações dos indivíduos e, consequentemente, os seus resultados. Você acredita que, se pensasse como os ricos e agisse como eles, conseguiria enriquecer também? Lembro-me de ter respondido com a confiança de uma bola murcha. Acho que sim. Então ele explicou. Tudo o que você precisa fazer é copiar o modo de pensar dos ricos. É isso aí, gente. Continuamos no próximo vídeo. Por favor, deixe o seu like, o seu comentário, que isso nos ajuda a continuar esse trabalho de compartilhar conhecimentos, experiências, e é uma forma da gente devolver para o universo tudo que nós aprendemos. Até mais!